Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Deus seja louvado e mais um despertar na tua vida, na tua casa, nessa semana que já se iniciou, já estamos no segundo dia, segunda-feira abençoada. Declara que o seu dia já está sendo abençoado em nome de Jesus, só de você ter sido acordado e despertado pela mão do Criador, Deus Pai Todo-Poderoso. Pega isso, pelo amor de Deus, que a chave venha ao amanhecer. A chave divina do céu para estar virando na nossa vida aqui em terra é a gente reconhecer que quando a gente acorda é mais um milagre divino de Deus sendo manifesto na nossa vida. É mais a bondade do Senhor, mais um dia que a bondade do Senhor e a misericórdia nos seguiu, nos acompanhou, só de termos acordado, né? Isso é graça de Deus, isso não vem de nós, isso é de Deus, quando a gente acorda sem fazer nenhum esforço. A bondade e a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e é a causa de não sermos consumidos. É algo que parece ser simples, né? Você ter acordado, você já está aí no seu trabalho, né, fazendo os teus afazeres doméstico, profissional, caminhada, negócio, seja o que for. Eu declaro a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro a mão de Deus sobre a tua vida, a mesma mão que te despertou, te chamou, te convocou para mais uma missão. Às vezes não deu tempo de você convocar, né, o próprio Cristo Jesus para conduzir a tua embarcação, a tua saída, guardar a tua entrada, guardar a planta do teu pé onde você colocar, mas eu declaro já sobre a tua vida que seja o Senhor Jesus conduzindo todos os seus planos, seus afazeres, porque da parte de Deus sempre vai ser melhor do que da nossa parte, aleluia. O próprio Isaías vai dizer que os planos de Deus não são os nossos, os planos de Deus é melhores do que os meus e os seus. Isso não quer dizer que nossos planos são ruins, mas quer dizer que dos planos de Deus é maiores do que os meus e os seus, assim como o céu está acima de nós, assim é o que Deus tem para nós. Não penetrou em coração humano, nem ouvido viu, nem olhos viram o que Ele é capaz de fazer sobre aqueles que o amam. Amém? Deus seja louvado, que seja uma segunda-feira, uma semana poderosamente totalmente conduzida pelo Espírito Santo de Deus, mediante a tua busca e a tua entrega, mediante o quanto você está disponível a ser conduzido pelo Espírito. Por que o Espírito? O Espírito Santo de Deus é o que nos move aqui em terra. Deus Pai, trono, majestoso, soberano, Senhor Jesus Cristo à direita, intercedendo por nós, a direita poderosa, a destra do Pai, e o Espírito Santo é o que nos move em tudo aqui. A nossa palavra, a nossa direção, o nosso caminhar, os nossos afazeres, tudo que acontece aqui conosco da parte de Deus é através do Espírito Santo. Tudo isso que vem acontecendo todas as manhãs, essas ministrações, é da parte do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus diz uma vez para os discípulos, antes de eu ir para o Pai, eu enviarei o Consolador, não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito da verdade, o Espírito Santo, e o fará lembrar de todas as coisas. É o Espírito Santo que nos conduz aqui nessa terra. Amém? Então, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, sempre, é tudo por Ele e para Ele, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Né? Quando você pega a importância de onde você veio e para onde você vai, se você continuar, perseverar, persistir e caminhar com Cristo Jesus aqui nessa terra, você sabe o que você vai alcançar. Eu falo que a salvação é um passaporte, aleluia, quando você adquire, quando você recebe Jesus na tua vida. Eu falo recebe é quando você permite. A palavra do Senhor vai dizer através do profeta Zacarias que não é por força, não é por induzir, é pelo Espírito. Então, quando você é convencido pelo Espírito Santo, você recebe Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. E a palavra de Deus vai dizer através de João 1,12, os que creram e os que receberam Cristo Jesus se tornaram filhos de Deus. Aleluia. E aí começa o propósito de uma vida aqui em terra, vivendo o propósito de Deus através de Jesus. Então, que você possa sempre recordar que motivos de sobra temos para adorar a Deus, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente deita. Em paz me deito e durmo e levanto porque o Senhor me sustentou. Salmo 3, versículo 5. O salmista Davi vai dizer a importância do sono. O sono é do justo, né, irmão? Quando deitamos a cabeça no travesseiro,
né? Entregamos a nossa noite, a nossa madrugada para o Senhor nos cobrir enquanto dormimos, mover teus anjos a campo ao nosso redor, ao nosso telhado. Quando a gente tem uma noite de sono abençoada, uma madrugada abençoada, é sinal do que o amor de Deus está sendo refletido em nós até enquanto dormimos. Ele abençoa até enquanto dormimos, porque o sono é do justo. Amém? Então que você possa sempre estar buscando a reconhecer as coisas do qual vem de Deus. Onde eu olho, eu vejo Deus. Onde eu estou, eu vejo Deus, porque outrora nossos irmãos da antiga, da velha aliança, precisava adorar em algum lugar, sacrificar o holocausto, né? Subir a fumaça, fazer alguns sacrifícios, né? Para perdoar os pecados e para invocar a presença de Deus. E hoje o véu foi rasgado e a presença de Deus ela passa a ser visível e habitável numa vida que permite ele entrar. Eis que estou à porta e bato, se você ouvir, abrir, eu entro e passo tudo contigo. Hoje passamos a ser reino de Deus, onde a gente permite que ele estabelece, a gente passa a ser um canal de bênção da parte do Senhor. O Espírito Santo de Deus se move aqui e ora a Deus que se move aí também, em nome de Jesus. Amém? Ótima segunda-feira, que você possa tirar da tua cabeça de uma vez por todas as dúvidas que você tem de entregar a tua vida na mão de quem é o dono dela. Ontem o Senhor estava falando muito forte comigo isso, que dúvida esse povo tem de entregar a vida na mão de quem é o dono da vida. Que dúvida esse povo tem de deixar a vida deles na mão de quem sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele é onisciente. Aí as coisas passam tempo a tempo e a pessoa fica naquela vou, não é a hora, tem que me preparar, como se Deus estivesse esperando você se preparar. Ele sabe o que vai acontecer daqui para frente. Ele te chama todos os dias através de um vídeo, de uma palavra, através de um ato simples na rua e você dá aquele pum. Você até sente, né? Você até tem um tremor, né? Mas se não acatar tanto, o ladrão já rouba no meio do caminho e vai colocar como um fato normal, mas na verdade é fatos sobrenaturais que está acontecendo em vidas de pessoas que não estão em Cristo e Deus vem usando muitas outras pessoas para se chegar nessas pessoas, para elas virem para Cristo. Amém? E muitas pessoas não estão querendo enxergar e muitas não estão vendo. Uns pegam, uns percebem, uns sentem, você vê o olho enche de lágrimas, glórias a Deus por isso, mas parece que o que está enraizado é mais forte. Quando eu falo que está enraizado é mais forte, é os próprios desejos carnais daquela pessoa. Ela fica indecisa em largar as coisas que agrada e alimenta o diabo, o próprio Satanás, que é dono desse mundo jaz do maligno, ao invés de deixar tudo isso para vir para Cristo. Olha que doideira, que cegueira. Né? Os que não estão em Cristo estão no mundo. Ué, mas todo mundo está no mundo? Sim, mas não vivemos no padrão desse mundo. Uma vida que morre aqui, espiritualmente, para os seus desejos, para o seu eu, enterra toda a sua velha criatura, totalmente arrependimento genuíno, confessando o caboclo, declarando com o coração. Ela não vai ver no padrão desse mundo, ela vai pegar o sentido de uma vida em Cristo, que o caminho é Cristo, que o que leva ao céu é Cristo, o dono da verdade é Cristo, que o que liberta é Cristo. Aleluia! E eu quero estar aqui trazendo para vocês um tema de uma mensagem do qual estamos vivendo nesse tempo, né? Tempo da graça, glória a Deus, mas também tempo de falsos profetas, vem escandalizando demais, né? E muitas das vezes o próprio povo de Deus, né? Que carece da presença de Deus, né? Que busca viver uma vida de santidade com Deus, aleluia, que do qual a palavra do Senhor, através do escritor de Hebreus, que diz que sem santificação ninguém verá Deus. Então, muitas pessoas procuram santificar com Deus, amém, né? Na tua caminhada, procure ser vigilante, procure guardar a língua de todo mal, guardar a tua pessoa, né? Passa a andar ali decentemente na presença de Deus, porque não adianta nada uma vida se converter, né, na palavra, no ato, na ação, e ainda a roupa do corpo dela não está convertida. Como assim, irmão? Imagina uma pessoa convertida, mas com uma roupa inconvertida, invertida, indecente, não vai bater. Amém? Mas onde eu quero chegar é sobre pessoas que às vezes são enganadas, são enredadas por ser tão humilde. Duas classes, as que são tão humildes, simples, e só de uma pessoa falar em nome de Jesus, elas não vão examinar a Escritura e vão acreditar e acabam ali se enredando
né, em coisas massageadoras, porém assustadora no final. Depois dá o bote, né, o lobo no meio da ovelha. E pessoas que, por falta de não querer examinar as escrituras, querer só ter, acabam se perdendo, porque nunca vão saber o que é ser uma oferta agradável ao Senhor, nunca vão conhecer o verdadeiro Cristo da Bíblia. Amém? Muitas pessoas estão passando um outro modo, um outro jeito, né, de Jesus que não está na Bíblia. Jesus é radical, ele deixa claro: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é muito radical. Aquele que quiser vir após mim, nega-se. Negue-se a si mesmo, larga todas essas tranqueiras. Eu sou santo, meu Pai é puro e eu estou aqui para acabar com tudo isso. No céu não entra com isso. Então ele fala: negue-se a si mesmo para tomar parte na cruz. Então não tem meio termos. Então tem muitas coisas que estão sendo aí, invertidas e manobradas, usando da escritura, mas estão invertendo e manobrando, e acabam massageando, e as pessoas acabam se enredando. Isso depois causa um escândalo para a igreja da terra, né, com pessoas mortais, e isso acaba afastando você de um que é imortal, Deus Pai Todo-Poderoso, e não por culpa dele nenhuma, por culpa de nós mesmos, por não examinar as escrituras. Aleluia. O Senhor me deu um tema para essa palavra, aleluia, que se encontra no livro, uma das cartas de apóstolo Pedro, segunda carta de apóstolo Pedro. Eu vou ler com vocês o capítulo 2, do versículo 1 até o 9, aleluia. Sobre isso, irmãos, né? Eu falo que eu sou carecedor da graça de Deus, do Espírito Santo, da dependência de Deus, todos os dias que a tua misericórdia, a tua bondade se renova sobre a minha vida. Eu procuro viver renovado todos os dias, aleluia, porque para mim viver o novo de Deus, eu tenho que estar ali com Deus, vivendo renovado por Deus, realmente reconhecer que o novo dia que chegou na minha vida foi entregue por Deus. Amém? E isso vai ajudar com que o restante do nosso dia seja conduzido por Deus, não por Ele, mas por nós. Tem embarcação que Deus está com você em todo momento, mas você, por estar ligado em outras coisas, você não vê. Nós não vemos em momentos de agitação, preocupação. Quantas vezes coisas... Vou dar um exemplo simples. Quantas vezes algumas coisas na sua casa, no seu trabalho, coisa que você perdeu, mas você já estava preocupado com outras coisas, você acha, tenta achar, tenta procurar, de lá, de cá, tem que achar isso, de repente estava na sua frente o tempo todo. Já aconteceu? Já várias vezes, não tem como. E isso envolve também uma vida que anda desesperada, né, emocionada, antecipada. Não vai ver que Jesus está no barco. Eu falo que Jesus está no barco de todos, mas nem todos reconhecem que Ele está. É muito forte. Torno e volto, repito a falar: a chuva que cai para o bom, cai para o ruim. Mas nem todos vão reconhecer. O bom reconhece de onde está vindo a chuva de bênção. O ruim, para ele, tanto faz, tanto fez. Tinha que acontecer. Era para ser assim. Amém? Então, tenta todos os dias pedir para Deus abrir seus olhos para que você veja que Deus está em tudo. Não queira, às vezes, depender de lugares para ter um encontro com Deus, né? Procure você, no teu interior, em nome de Jesus, já passar a mudar as coisas na tua vida por amor a Deus, porque Deus é Espírito. E o Senhor procura aqueles que adoram em espírito e em verdade, aleluia. Então você, no teu secreto, você pode ter um contato com Deus. Amém? Mas nos dias de hoje, muitos estão sem força para totalmente se entregar de uma maneira genuína que envolva a vida dela com Deus. E é onde eu entro no demais, irmãos, não deixais de congregar. Corpo de Cristo, templo, igreja do Senhor Jesus. Sim, Hebreus vai dizer que no demais não deixamos de congregar. O congregar é bíblico. E não é a igreja que salva, é Jesus. Mas através de você em Cristo, você passa a frequentar, a fazer parte de reuniões num templo, na igreja. Mas é Jesus que te salva. Antes de você pisar dentro de algum lugar, ou você está em algum lugar, você foi convencido pelo Espírito Santo. E se ainda isso não aconteceu, esforce para dar espaço para Jesus entrar na tua vida, para que você seja um convertido e não um iludido. Tem diferença. Aleluia.
convertido, mudança de rota. O que fazia, não faz mais. O que mexia, não mexo mais. O que praticava, não pratico mais. Por quê? Você é crente agora? Não, porque hoje eu não quero. Hoje, se eu quiser, eu falo não, porque hoje eu sou liberto pelo sangue de Jesus, lavado e remido e santificado e justificado por aquele que morreu por mim na cruz do Calvário. Aleluia. Não tem erro, mas desde que você permita, né, esse toque do papai na tua vida. Você saiu dele, saímos dele, viemos dele e para ele queremos voltar. Aleluia, eu estou com o meu passaporte aqui da salvação e todos os dias eu tenho ali o exercício de me exercitar a viver o que Deus já proporcionou para mim viver aqui nessa terra, o caminho de Jesus. Aleluia. Então que assim seja você também. Amém? Vamos para o texto, irmão. Aleluia. 2 Pedro. O tema da mensagem é: a falta de conhecimento paralisa o crescimento espiritual. A falta de conhecimento paralisa o crescimento espiritual. Amém? O título: os falsos profetas. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias da perdição, colocarão por coberto meias escondidas, parecido com a Bíblia, mas não é, algumas heresias que vão levar à perdição, pessoas a se perderem dentro da igreja por esses falsos profetas, encobertamente colocar algumas falsas doutrinas. Vai anotando, pelo amor de Deus. E negarão o Senhor que os resgatou, encobertamente heresias da perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, quem nos resgatou das trevas e nos trouxe para a preciosa luz. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Você já pensou? Negarão o Senhor que os resgatou? Negar quem deu a vida por você para estarmos aqui hoje? Olha o grau da manobra do que uma falsa palavra, uma falsa ideologia, um falso profeta dissimula, né, envenena no meio do próprio corpo de Cristo. Aqui está falando a palavra para os cristãos, para os crentes, para os que estão procurando viver uma vida com Deus. Era o que eles faziam naquela época e hoje não está diferente. Leia a Bíblia, aleluia. Encobertamente heresias da perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Jesus fala que aquele que negar ele diante dos homens aqui na terra, será negado também diante do teu Pai que está no céu, ou seja, já assumiu a própria condenação aqui. Amém? Então não tem às vezes o que se preocupar, sabia? Quando você fala do amor de Cristo, da palavra que salva, que liberta, que cura para pessoas, e elas não dão um ênfase, não querer, você fez sua parte, continua fazendo. Mas é a própria vida que está em jogo, a vida daquela pessoa, por ela não ter pego. Aleluia! E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si a si mesmo repentina perdição. Trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Falou 2 vezes de perdição. Encobertamente heresias da perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. E trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Imagina, irmãos. Hoje a gente vê muitos que outrora estavam em Cristo, estavam firme e forte, e por uma distração se perderam. Às vezes, né, quando a gente não procura se esforçar para estar sempre na Bíblia, a gente vai acreditar no que falam para nós, né, parecido com a Bíblia, ou às vezes até na Bíblia, mas de maneira diferente. Por isso que eu volto, repito e falo, examino as Escrituras. Aleluia, Deus fala com você através da Bíblia, da palavra de Deus. Aleluia. E muitos seguirão as suas dissoluções, muitos seguirão aqueles que estão tentando converter o caminho da verdade para o caminho da mentira. Os falsos profetas, eles se infiltram no meio das ovelhas que estão procurando ver o caminho da verdade para tirar eles da verdade e colocar no caminho da mentira. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos seguirão o que eles falarão e acabarão saindo do caminho da verdade. Mas o que eles falam? Vamos chegar lá já, em nome de Jesus, que você vai ficar mais ligado. Aleluia.
E por avareza, farão de vós negócios com palavras fingidas, e por dinheiro acabarão transformando algo que é sagrado em comércio, algo que é divino em serviço. Aleluia, tá entendendo? Você traz para os dias atuais, aleluia, é muita manobra com o que não precisa, que já está escrito, não tem nada que enfeitarmos. Vamos para texto, vamos para a Bíblia. Aleluia, aqui estamos lendo a Bíblia, leia a Bíblia, glórias a Deus por isso. E por dinheiro farão os negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição. Haverá um juízo, Deus virá sobre esses, e não terá o porquê às vezes nos preocuparmos, porque o juízo final vai vir para todos, tanto para o bom e para o ruim, né? Mas para o ruim vai ser a condenação, e o bom vai ser julgado em cima do que fez aqui. Glórias a Deus nas alturas, rosana nas alturas, santo, santo, junto da presença do Senhor. Amém? Mas o próprio Deus está falando aqui através de apóstolo Pedro, que isso não será longo, não ficará isso por muito tempo. Jesus está voltando, Mateus 24, Sermão do Monte, esses são os sinais da minha volta, tudo isso que está acontecendo, todas essas coisas que a gente está vendo, vivendo, né? Assombrosas, coisas que você olha para um para o outro e fala, meu Deus, está se cumprindo. Jesus fala, esses são sinais da minha volta, guerra, falta de amor, interesse pop, soberba, avareza, amém? Mas o próprio Jesus está falando que isso não será por tardio, essa sentença, vai chegar a hora deles. Porém, temos que estar sempre alicerçado na palavra para não se misturar com eles. Pessoas que buscam ver uma vida em Cristo, com santidade, vivendo em Jesus, e não abrem a palavra de Deus para examinar. Eu preciso falar para você que você, por outra hora ou outra, você está sendo enganado. Se você não procura examinar as Escrituras, não tem como você saber o que Deus está falando através das Escrituras. Você tem que estar nas Escrituras. Eu não entendo. Se esforça, o Espírito Santo está aqui para isso, nos conduzindo. Você acha que eu sou algo? Você acha que eu entendo? Eu procuro todos os dias carecer dessa palavra, do pão da vida que desceu do céu, do qual o próprio Jesus fala em João 6,35, eu sou o pão da vida. Aquele que tiver parte comigo não terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Aleluia! Então temos que nos esforçar a estar ligado na palavra de Deus, porque é ela que nos direciona, é ela que nos liberta, é ela que nos aproxima de Deus, é ela que nos santifica. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Aleluia! Porque se Deus não perdoou nem os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, por causa de um justo naquele tempo. Através de Noé, a tua família foi salva. Por causa de Noé, isso nos deixa claro que quando tem uma vida dentro de uma casa que busca, que adora, santifica, vive a presença, procura viver uma vida através da misericórdia de Deus, né? Sempre clamando, sempre buscando, orando, jejuando, e às vezes a casa ainda não está servindo ao Senhor. Por causa de uma vida, outras vidas vão ser alcançadas e às vezes até salva. Aqui, por causa de Noé, todos os seus familiares entraram na arca e não foram ali destruídos pelo dilúvio. Por causa de um homem justo, aleluia. Continue sendo justo, continue sendo essa vida buscando dependência apenas do Espírito Santo de Deus, né? Que o Senhor que você diminui e o Senhor cresça na tua vida, e assim seja. Amém. Perseverar até o fim e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Apocalipse 2. Aleluia. E por causa de um homem justo, pregoeiro da justiça, Noé, mais com 7 pessoas da sua família trouxe o dilúvio e o mundo dos ímpios. Noé e mais 7 se salvaram, glórias a Deus, mas o mundo dos ímpios foi destruído. E condenou a subversão da cidade de Sodoma e Gomorra. Primeiro ele falou que tudo isso que os falsos profetas vêm fazendo, desviando o caminho da verdade, haverá uma sentença para ele que não será demorada. E depois Jesus vem e fala sobre Noé, sobre o dilúvio, sobre Sodoma e Gomorra, que eles não vão ser, ninguém escapa.
do juízo final, irmãos. Descansa no Senhor, não se escandalizei por coisas que está acontecendo. Guarde os teus pés no caminho do Senhor. Guarde os meus pés quando estiver na tua presença, papai, em todos os momentos. Guardar os pés quando estiver na presença do Senhor não quer dizer que é para guardar seus pés quando você está dentro da igreja, pelo amor de Deus. Está vendo o que faz a falta de uma leitura, de uma examinação bíblica? Quando Eclesiastes fala, guarde os meus pés quando eu estiver na casa do Senhor, para nós hoje é Deus guardar nossos pés onde a gente estivermos. Para nós sermos vigilantes, para Deus nos guardar onde Ele colocar a planta do nosso pé, não é em 2 horas de culto, pelo amor de Deus, aleluia. Então peça para o Senhor guardar os teus pés onde você ir, por onde você andar. Tem lugares que às vezes não vai ser luz, vai ser trevas, mas se você pedir para Deus te conduzir, você vai chegar nesses lugares e vai passar a iluminar esses lugares, sóis luz desse mundo, mas você tem que permitir tudo isso na tua vida, para algumas coisas crescer espiritualmente, não decrescer. Olha o tema da mensagem, a falta de conhecimento paralisa o crescimento espiritual. Amém? Livrou o justo Ló, enfadado da vida absoluta dos homens abomináveis, porque esse era justo habitando entre eles. Afligia todos os dias a sua alma pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Falou de Noé, do dilúvio, falou de Sodoma e Gomorra e falou de Ló. E depois no versículo 9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Falsos profetas, pessoas que desviam a ovelha do rebanho, pessoas que estão pregando mensagem massageadora ao invés de ser mensagens libertadoras. Pregueis a verdade e a verdade os libertará. É a palavra que liberta, é sobre as Escrituras, é sobre o Cristo ressurreto que morreu por mim e por você, para nos livrar do pecado e nos garantir a vida eterna. Mas para isso temos que renunciar, temos que largar muitas coisas, temos que deixar de fazer muitas coisas por amor a Cristo. E tudo isso é possível ao que crê. Aleluia. E no versículo 9 Deus fala que vai ter um juízo reservado tanto para um quanto para outro. Aleluia. O que viveu pregando a justiça de Deus, vivendo nos caminhos de Deus, através da misericórdia, seja qual for os aflintes, os afrontes, a adversidades, os desafios, mas ele permaneceu, e os que passaram só uma camuflagem. Aleluia. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Amém, irmãos? Eu vou tentar ser mais breve sobre a reflexão que o Senhor nos colocou. Deus já está falando forte aqui, aleluia, no nosso coração, mas o Senhor colocou aqui também algumas reflexões sobre tudo isso, sobre examinar a Escritura, sobre a falta de conhecimento, sobre às vezes a gente acreditar sem ver que está escrito, né? Estou falando no caso assim, né? Pessoas às vezes falam, testificam, pregam, mas você não prova na Bíblia. A pessoa não faz prova nas Escrituras. E o próprio Jesus fala que é para a gente examinar o Espírito, de onde está vindo. De onde está vindo a profecia, de onde está vindo a palavra. Examina, faça examinação. Você tem a Bíblia, você tem a Escritura na tua casa. Todo mundo tem uma Bíblia hoje, alguns fechados, outros no Salmo 91, outros no Salmo 23, outros no Salmo 119. Aleluia. Eu preciso falar algo para você em cima disso, em nome de Jesus. Ela aberta pode ser até numa palavra mais poderosa, porque a palavra mas o que muda é você. Aleluia. Se a palavra estiver aberta em salmos, em versículos, evangelhos, seja onde for, mas você não estiver aberto para Jesus,